Transamérica, 10h04. Direito Previdenciário, com Paula Assunção. Muito bem, nós estamos aqui mais uma vez com a advogada especialista em Direito Previdenciário, especialista em INSS, Paula Assunção. Paula, bom dia, tudo bem? Bom dia, Marcelo. Bom dia aos nossos ouvintes. Primeiro programa do ano, hein? Primeiro do ano. E trazendo uma novidade, pelo menos eu avalio como uma coisa boa, né? Para as pessoas que estão passando ou que passam por esse problema. Sim. E agora terão esse direito. Sim. Entrou em vigor a portaria do Ministério da Saúde, que atualiza a lista de doenças relacionadas ao trabalho no país, que publicada originalmente em 1999, eu não sabia que tinha tanto tempo. O número de patologias quase que dobrou, né? De 182 para 347. E foram incluídas doenças como Covid-19, burnout, né? Abuso de drogas, tentativa de suicídio e transtornos mentais. Né? Transtornos mentais e tentativa de suicídio estão muito diretamente relacionadas, né, Paulo? Sim, fora que é o janeiro branco, né? Então, exatamente. Então, nós estamos aí falando de um assunto que é de utilidade pública aqui, né? Até um serviço público que a gente está prestando. A nova lista com outros casos de adoecimento que podem gerar afastamento do INSS, Marcelo, ela vem aí para acobertar, para proteger essas doenças novas, como, por exemplo, a Covid, que de fato em 99 ela não existia, né? A síndrome de burnout ou burnout, né? Que é esse processo de exaustão mental e é um processo muito vinculado ao trabalho. Então você também tem aí uma atenção especial à doença do trabalho, porque ela geralmente está vinculada ao excesso de cobranças, a assédio moral, assédio sexual dentro do ambiente de trabalho, a questão de metas que são inalcançáveis ou que a pessoa fica ali sobrecarregada. O trabalho de home office, o teletrabalho também piorou muito esse processo de exaustão, porque a gente sai do trabalho, mas o trabalho não sai, né? Então você continua em casa sendo demandado o tempo todo e isso atrapalha o seu momento de lazer e descansar não é privilégio, descansar é necessidade. É direito, inclusive. Direito e necessidade. E necessidade. Né? Porque você realmente não consegue, o cérebro tem uma limitação, ele precisa de um momento de repouso, né? Até para que ele consiga ir recuperar e absorver todas as informações que a gente o tempo todo bombardeado. Exatamente. O caso da Covid, por exemplo, muita gente ficou com sequelas sérias por causa da Covid, né, Paula? A gente sabe disso. E que às vezes impedem de executar determinadas funções que executava antes. Sim, esse também é outro ponto muito interessante da gente falar, porque a Covid, depois da vacinação, depois aí da criação, né, até do próprio corpo gerar os anticorpos aí para Covid, muita gente hoje em dia tem o diagnóstico de Covid, pega um atestado de 10 dias, volta ao trabalho, nem sequer encosta, né, no INSS, porque o tempo nem é superior a 15 dias, o que geraria um afastamento previdenciário. Porém, a Covid realmente ela deixou sequelas. Nós estamos tendo no Brasil, por exemplo, um dado, né, que eu fico sempre de olho, né, nós estamos tendo um número muito acentuado de tromboses. Pois é. Nós estamos tendo um número muito acentuado de déficit de pulmonar. Então, muita gente está tendo a oxigenação mais baixa, problemas cardíacos. Você ter Covid, você ter tido Covid virou doença pré-existente. Então, assim, qualquer coisa que você sentir hoje, que você for no médico, a primeira coisa que ele vai te perguntar é: você teve Covid? Desde queda de cabelo até problemas cardíacos, então são situações que você vê que o vírus, por mais que a medicina tenha se esforçado, a gente tenha conseguido a vacinação e aquela onda mais grave da pandemia passou, ela ainda está deixando sequelas na população. Sequelas que ainda nem são de maneira clara. Exatamente. Né? Às vezes imperceptíveis. Sim, exatamente. Né? Que só vão ser demonstradas após. Por exemplo, eu acredito que boa parte dos nossos ouvintes também saiba de algum caso de alguém que pós-Covid descobriu que tinha lúpus.
Pois é. Que era uma doença autoimune e que a partir da Covid virou um gatilho, exatamente. Psoríase, doenças alérgicas, problemas de erupção na pele, a própria calvície, a queda de cabelo, né? As dermatologistas todas viram um aumento acentuado de queda de cabelo em virtude do pós-Covid. Então, tudo isso são sequelas e que agora essa portaria vem aí amparar esses trabalhadores. Por quê? Às vezes eles não precisaram se afastar naquele momento, mas eles vão ter outros problemas. E a questão do adoecimento mental, não é? Que a gente não pode, de maneira alguma, a gente precisa ficar nessa linha tênue que o pessoal fala, não se fala tanto de suicídio, porque pode dar gatilho, as pessoas podem querer cometer, as pessoas podem querer visibilidade, mas não falar leva essas pessoas para invisibilidade, ninguém conversa sobre isso, e eu também deixo aqui também um abraço especial às famílias das pessoas que se vão dessa forma, porque a família tem pouquíssimo amparo, porque ninguém fala, então ela fica com uma vergonha muito grande, uma sensação de fracasso muito grande, porque ela não conseguiu ali a tempo evitar que aquilo acontecesse. Então, a gente tem mesmo que cuidar muito da nossa saúde mental. Muito, e muito. Por isso nós temos aqui um quadro que eu acho importantíssimo e a gente sempre tem um retorno muito positivo por parte das pessoas. Todas as segundas-feiras a gente ouve uma segunda-feira um psiquiatra e na outra segunda um neurologista, que são os irmãos Bruno Cruz e Leandro Cruz. Né? Eles tratam desses assuntos, as questões de doenças mentais. O Bruno trata com muita propriedade dessa questão envolvendo o suicídio, né? O Bruno que é psiquiatra, porque é importante a bipolaridade, né? Isso tudo são doenças, gente, que a gente tem que falar, né? A gente tem que tratar disso, porque as pessoas ficam constrangidas de dizer. Agora, eu gostaria de te perguntar o seguinte, Paula, aproveitando, o que muda na prática? Na prática, muda que o atestado que essa pessoa levar ao conhecimento do INSS, ele será analisado pelo perito como uma das doenças que já estão previstas, que são doenças passíveis de afastamento previdenciário. Então, faz diferença, porque, por exemplo, sequela pós-Covid, né? E esse nexo com o trabalho. Eu peguei Covid no trabalho. Não estava previsto em lugar nenhum. Quando você já tem isso na portaria, agora, por exemplo, que as perícias são documentadas, que o perito nem conversa com a pessoa, ele analisa um atestado. Já estando previsto na portaria, a chance da pessoa conseguir um afastamento aumentou muito, né? Quando você vê essas doenças de transtorno mental, ela tem uma dificuldade de ser diagnosticada, porque ela não aparece em exame nenhum. Então, o que as pessoas criticam muito e elas ficam condoídas com razão, que elas têm que chegar lá no perito, às vezes, maltrapilhas, elas têm que chegar lá mal, acabada, sem uma maquiagem, sem um batom, sem pentear o cabelo, porque senão ele acha que ela tá boa. Tá boa, não. E aí a pessoa fala, gente, mas eu tenho depressão, eu tenho essa tristeza profunda, essa falta de ânimo, esse pessimismo, essa dificuldade de se reerguer, só que eu não posso me arrumar, eu não posso passar um perfume, que significa que eu estou bem. Agora, você tendo essas doenças já parametradas dentro ali dessa portaria, você tem chance de que o perito veja com mais sensibilidade, né? Que você vai trazer um atestado de uma doença reconhecidamente, uma doença que gera afastamento. Pois é. Quer dizer, é necessário para afastar o trabalhador, o que seria? Esse laudo médico? Esse laudo, que agora é documental. Isso, não tem jeito. Requisitos básicos. Primeiro, qualidade de segurado, que a gente vem sempre puxando a orelha aqui. Isso foi bom você ter tocado nesse assunto. Eu já falo puxando a orelha, né? Porque olha, se não é segurado, você não vai conseguir. Não tem, gente, não tem desculpa, não tem o que fazer. Você fala, Paula, mas eu tô sem dinheiro, Paula, eu tô desempregado, a situação tá difícil, passou a virada do ano, eu tô endividado. Gente, a contribuição do INSS, a gente vai falar nos próximos programas sobre o aumento do salário mínimo, mas a contribuição do INSS hoje é de R$ 145,20. Então, assim, aperta um pouquinho daqui e dali, pede um dinheiro emprestado pro irmão, pra mãe, um pouquinho, pelo menos uma vezinha, dá para acertar. E não perder a qualidade de segurado.
Porque quando você perde a qualidade segurada, aí você tem que pagar 6 meses em dia. Aí realmente, às vezes, vai ficar apertado para você. Né? Quem está desempregado vai ficar apertado mesmo, porque R$145 não é nada. Você vai numa padaria, você vai comprar um pão, um leite, você vai pagar uma conta da CEMIG, para você não ficar sem luz. Então, a gente entende a necessidade, mas uma vez você tendo a qualidade segurada, uma vez no ano, gente, uma vez a cada 6 meses. Se você juntar R$20 todo mês, daqui a pouquinho você consegue juntar o dinheiro. Porque tem que manter a qualidade segurada. Segundo requisito, ter os atestados, né? Você tem que mostrar que você está fazendo tratamento. Não adianta você falar, eu tô com depressão. Tá, mas o que você faz? Você não foi no médico, você não foi na terapia, você não foi no psicólogo, você não foi no psiquiatra. A gente sabe do gargalo do SUS, a gente sabe de todas essas dificuldades, mas se você precisa do afastamento, você precisa do diagnóstico e de mostrar que você está tratando. Com certeza. Né? Que isso também é uma outra dificuldade. Às vezes a pessoa tem um diagnóstico de 2019, aí chega 2024, ela fala, é a mesma doença. Não, não é mais a mesma doença. A gente precisa saber, melhorou, piorou, que estágio que tá, o que tem de tratamento, que remédios que você está tentando. Quando o atestado é bem feito, o laudo vem falando até isso, ó, em uso contínuo de sertralina, fluoxetina, que são os remédios aí muitas vezes que acompanham esses tratamentos, de acordo aí com a orientação médica. Às vezes precisa de um tarja preta, né? Às vezes precisa de um remédio para dormir, às vezes precisa de um remédio para se manter mais acordado, porque tem aquela sonolência excessiva. Sim. Então, assim, cada caso é um caso. Então, não dá para chegar lá com um laudo de 4 linhas e achar que o perito vai identificar a sua situação. O laudo completo, às vezes, ele nega. Exato. E nesse caso, por falar nisso, mesmo com toda essa documentação, chega lá, o perito nega, que é o que acontece muitas vezes hoje. Muitas vezes, né? Sim. O que fazer nesses casos? Como recorrer? Nós temos o recurso interno, né, do INSS, que você faz o recurso, fala que você não concordou com a análise pericial e pede uma nova análise. Tá. Não vou te dizer que não consegue, mas assim, a chance de êxito ela é reduzida. Por quê? Porque é muito difícil do segundo servidor do INSS discordar do primeiro. Porque ele vai dizer assim, não, mas o servidor, meu colega de trabalho, que eu encontro com ele todo dia, ele já concluiu que não tem capacidade, o que eu vou ver aqui que ele não viu? Então, a gente tem essa dificuldade. E a outra opção é recorrer ao judiciário, né? Estamos em recesso forense, mas né, logo em seguida, sim, já volta agora dia 8, dia 20, volta a ocorrer os prazos normalmente. Os tribunais superiores voltam em fevereiro. Então, assim, tem esse momento de transição, vai agarrar um pouquinho, as perícias demoram, porque os peritos médicos judiciais também saem de férias, então eles também fecham a agenda, mas é uma possibilidade. E você veja bem, 80% né, das demandas contra INSS hoje são auxílio-doença. Então você vê que... 80%. Nossa. Então você vê que realmente a insatisfação com o resultado da perícia é enorme. É muito grande. E a gente tem uma chance de êxito muito maior. Então você vê que desse universo de ações que entram para questionar por que a perícia deu pau, vamos dizer assim que 50% a gente consegue reverter. Então você vê que de fato os peritos erram muito nessas análises. Com certeza. Então tem que recorrer mesmo. Tem que fazer recurso. Outro detalhe importante, aproveitando, esses laudos precisam ser de médicos do INSS ou podem ser de médicos particulares? Podem ser de médicos particulares, não tem problema nenhum. É uma dúvida muito comum, as pessoas falam, eu tenho que esperar o SUS, eu tenho que esperar. Não precisa. Não precisa. Pode levar laudo particular, sim. Só tem que ter o cuidado do laudo ser bem realmente e assim, bem retratar a realidade, né? Porque às vezes a pessoa quer ir no médico uma única vez, ela quer um laudo. Muitos profissionais se recusam de dar laudo na primeira consulta, porque eles querem avaliar aquele paciente mais vezes. Então a gente tem que fazer um tratamento, né? Fazer 1, 2 laudos, ir mostrando que tentei esse remédio, não deu certo, troquei a medicação. Então a gente vai ter que fazer mesmo essa análise. Porque um laudo só, gente, realmente não faz verão, não. Não vai resolver nada, absolutamente nada. O ideal é o médico que te acompanha, né? Ele vai saber o seu histórico, ele tem o seu histórico, vai poder preparar um laudo muito bem executado que vai te favorecer na hora de ter a aprovação. É por isso, inclusive, que na primeira consulta, às vezes, eles nem dão laudo, porque eles falam, acabei de te conhecer. Não sei. Não sei seu histórico, né? Isso. Pois é.
Alguma outra informação importante com relação a esse tema? Não, eu acho que a gente conseguiu suprir. Qualquer dúvida que os nossos ouvintes tiverem, chame aqui, viu, gente? Isso. Essa portaria é importante, sim. A gente sabe que os peritos, eles usam essa tabela de doenças até para poder colocar uma data de previsão de alta. Então, eles usam essa tabelinha com muita frequência. Então, para nós é um ganho, sim. É um ganho de reconhecimento, de amparo ao trabalhador e às doenças, que é no momento que o trabalhador está fragilizado. Exatamente. Ele não consegue trabalhar, ele não consegue se sustentar. Quando o INSS nega um benefício, ele leva toda uma família a um desgaste psicológico enorme, que as contas vão se acumulando, água, luz, telefone, casamentos terminam, problemas de toda a família acontecem, porque as contas não esperam, né, gente? Então, enquanto mais a gente puder proteger o trabalhador doente, melhor. E, claro, prevenir, né? Nós precisamos cuidar da população, a gente tem que atentar que a população vem num processo de adoecimento, tá? Alguma coisa está falhando aí no sistema. Prevenção, cuidados, a questão da saúde mental, isso aí eu acho que a gente pode deixar uma reflexão para os nossos ouvintes. Isso aí, Paula. Obrigado, viu, mais uma vez pela participação, pelos esclarecimentos. Depois nós vamos falar mais à frente do salário mínimo, né? Vamos. Que vai ser pago só o mês que vem, viu, galera? Esse mês você ainda recebe dezembro, viu? Isso. Paula Assunção, advogada especialista em INSS, falando conosco aqui mais uma vez, né, dentro do nosso quadro Direito Previdenciário. Paula, muito obrigado. Um forte abraço para você. Eu que agradeço, gente. Um ano de muitas bênçãos, muita prosperidade na nossa vida, se Deus quiser. E que seja aí a nossa coluna muito vindoura. Manda as dúvidas aqui. Com certeza. Um abraço para você. Transamérica 920. Direito Previdenciário, com Paula Assunção.